Gente, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente, né? Damos início aí a mais uma aula. Nossa aula aí, aula passada nós terminamos e trabalhamos aí o IPVA, e esta aula de hoje nós vamos começar o ICMS. Antes mesmo de iniciar essa aula, eu vou deixar aqui um recado e eu vou pedir aí que o representante de turma passe para toda a turma também este recado. Eu vou postar essa semana ainda a nossa VA2, que ela não está no sistema, tá? E vou combinar com os senhores o seguinte: eu tive alguns retornos, feedbacks, tanto positivo quanto negativo, acerca dessa questão da gente montar a aula, deixar disponível e as pessoas assistirem. Algumas gostaram, outras não gostaram tanto. E aí, por conta disso, a partir da próxima aula, eu vou fazer a mesma metodologia que a gente vinha fazendo no semestre passado, tá? Eu abro a aula, eu explico toda a aula durante a nossa hora e nossa aula e sano eventuais dúvidas que vocês tiverem também. Então, a última aula que eu posto gravada com antecedência à nossa aula foi essa, que é a aula que a gente está discutindo hoje. A partir da aula que vem, eu já vou deixar o material postado, como sempre fiz, e aí, na própria aula, no próprio momento da aula, eu explico, e aqueles que tiverem dúvidas a respeito da matéria, a gente soluciona e sana essas dúvidas. Ok? Alguma colocação, alguma questão? Isso é apenas para atender também pedidos de pessoas que me solicitaram que eu utilizasse e adotasse o mesmo método do semestre passado. Porque quando eu desenvolvi essa forma e essa metodologia, turma, eu desenvolvi justamente pensando em facilitar aí para vocês. Mas, vamos lá. Primeira coisa, vocês assistiram meu vídeo dessa semana do ICMS, dessa introdução aí do ICMS? É importante... Bom dia, eu assisti. Bom dia, tudo bem, Weber? Jóia, professor. Você que é o representante, não é, meu querido? Não, é meu irmão, o Emerson. O Emerson, depois você passa esse recado para o grupo seus da turma, e aí vê com eles, pede para ver se tem um quórum mais assíduo, independentemente da aula ficar gravada ou não, e explica que eu vou adotar essa metodologia a partir da aula que vem, tá ok? Vamos lá. O ICMS está prescrito lá no artigo 155 da Constituição, inciso 2, ele fala lá da circulação de mercadoria, transporte entre estados e entre municípios e serviços de comunicação. É um imposto estadual, tem como fatos geradores essas questões. Lá na aula gravada eu coloquei para vocês também que o simples transporte e deslocamento de mercadoria não é o que gera a obrigação... Só um minutinho. Tem uma britadeira aqui na minha orelha. Não é o que gera a obrigação de pagar ICMS. E para a gente ter incidência tributária do ICMS, necessariamente nós temos que ter, né, turma? Aí, a transferência de titularidade. Em cima disso, eu até citei para vocês alguns exemplos práticos, porque que às vezes a gente faz uma compra em determinada loja e só pode trocar essa compra nesta loja, né? E depois disso, começamos a destrinchar aí o parágrafo 2º do artigo 155, onde a gente trabalhou o inciso 1, 2 e 3, né, do ICMS. O inciso 1, ele fala da questão da não cumulatividade, ou seja, eu sempre vou aproveitar o que está na cadeia. O inciso 2 fala que quando você tem algum benefício tributário durante a cadeia,
este benefício tributário, ele zera a alíquota, né? Então, isso nos leva a uma conclusão interessante, tal qual, se o benefício está no início da cadeia e você está no final da cadeia, o preço não altera. Se o benefício tributário está no meio da cadeia, o produto acaba ficando mais caro, e se ele está sempre no final da cadeia, aí o produto fica mais barato. Então, tem uma pegadinha, turma, uma questão de prova que sempre cai, tanto em OAB, e eu gosto muito de cobrar essa questão também, que é justamente o seguinte: o governador do estado X publicou nas redes sociais ou na forma de imprensa que está isentando vários produtos da cesta básica quanto à tributação de ICMS. A informação, e que com isso os produtos ficarão mais baratos. A informação está certa, errada ou depende? E aí vocês têm que explicar que depende. Por quê? Porque o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição mostra lá que quando eu tenho um benefício tributário no início da cadeia, todas as outras cadeias vão ser tributadas normalmente e a cadeia posterior não tem o que abater. Então, ela vai justamente começar a partir dali. Então, neste caso, o benefício tributário dado lá no início da cadeia é indiferente para o consumidor final, porque o preço não vai alterar. O benefício tributário dado na última etapa da cadeia, antes do consumidor final, vai fazer com que o produto fique mais barato para o consumidor final. Por quê? Porque não vai haver uma tributação ali para você. Então, quando você pagar, você vai pagar com a tributação das cadeias anteriores apenas. Então, se você tem benefício tributário concedido no final da cadeia, o produto necessariamente fica mais barato. E quando você tem um benefício tributário concedido no meio da cadeia, o que fala lá na linha B do inciso 2 do parágrafo 2º? Que vai zerar aqueles tributos recolhidos anteriormente. Então, se eu estou no meio da cadeia, é dado um benefício tributário, nós não falamos de não cumulatividade, ou seja, eu não aproveito o que foi pago na cadeia anterior. Se lá na cadeia anterior foi pago X e na próxima cadeia zerou, a cadeia subsequente vai aproveitar a cadeia anterior que zerou. E aí aquilo que foi pago anteriormente não vai ser aproveitado, ou seja, o custo do produto vai ficar mais caro. Então, por isso que nesse tipo de resposta, você vai ter que usar no inciso 2, a linha A e B do parágrafo 2º do 155, e a resposta vai ser depende. Tá? E depois, o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição vem e fala outra situação, que o ICMS ele pode ser seletivo. E aí eu peço a vocês, que é outra questão de prova, que é muito cobrado, tanto em prova aberta quanto prova fechada, é que a gente não decore, porque se decorar a gente vai fazer confusão. Nós vamos aprender ainda esse semestre o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E o IPI nós vamos ver que ele tem que ser seletivo. Ter de ser é uma obrigação, turma. Pode ser é uma faculdade. Então, o IPI ele tem que ser seletivo, já o ICMS ele pode ser seletivo. Professor, como é que eu vou lembrar que o ICMS é uma faculdade e não uma obrigatoriedade? Vamos pensar justamente na conta de luz. E na nossa conta de luz, a gente paga ICMS. E qual que é o valor de ICMS que a gente paga em conta de luz? Lembram aí, do semestre passado, do trabalho? Vamos lá. O ICMS, gente, ele é facultativo, ele pode ser seletivo. Alguém de nós hoje consegue viver sem luz? A gente consegue sobreviver, mas viver não, né? Já pensou? Não usa celular, não dá aula online, não tira dinheiro no banco, não faz transação financeira, não faz nada. Ou seja, podemos falar que a energia elétrica é algo extremamente essencial hoje.
E podemos falar que a energia elétrica deveria ter uma tributação mais baixa, mas ela não tem. Então, a gente lembra da luz, lembra que a gente paga só 30%, que eu acho um absurdo, não é só, estou falando de forma crítica, tá? A gente paga 30% sobre a conta de energia elétrica e que isso não é aplicado seletividade. Então, eu lembro aí que o Estado tributa de uma forma extremamente onerosa a energia e que fica muito pesado para nós. Tá ok? Até aí? Vamos lá, então, aberta aí a dúvidas e as questões aí dessa primeira aula de ICMS. Nós vamos gastar umas 2, 3 aulas fácil aí com ICMS, tá, turma? Professor, Diga, meu querido. no princípio da cumulatividade, eu ainda não entendi. Tá. Lá no vídeo que o senhor deixou lá, o senhor coloca até uma tabelinha, né? Aí na Isso. tabelinha o senhor explica o que o senhor falou agora, né? Lá quando o Exato. imposto é isento no meio da tabela, ainda eu Isso. não entendi o porquê que esse produto ainda vai ficar mais caro para Então, vamos o lá. consumidor final. Tá. Então, vamos lá. A primeira coisa é a gente falar do princípio da não cumulatividade. O que é não cumulatividade? Tá ok? Vamos pensar aqui nesse exemplo aqui que eu abri. Você está vendo minha tela, não está? Tô. Então, vamos pensar aqui que nessa primeira operação, olha aqui, o ICMS é 2. O que eu montei essa operação? O milho produzido é vendido para uma empresa que vai pegar o milho, vai beneficiar, vai transformar em óleo. A empresa que transformou em óleo vai vender para uma outra empresa que vai beneficiar ele de novo e transformar num lubrificante. A empresa que transformou o lubrificante vai vender para um atacado, o atacado vai vender para o supermercado, até chegar no consumidor final. Tá ok? O exemplo? Você consegue Ok. imaginar essa matéria-prima sendo beneficiada até chegar aí em nós, consumidores finais, tá ok? Certo. Perfeito. Então, vamos esquecer o valor do produto, mas vamos lembrar, vamos pensar só a questão do ICMS. Na primeira etapa, quando o milho é vendido para a empresa que vai produzir o óleo, há um ICMS de 2, ok? Correto. Aí, na segunda etapa, quando o óleo é produzido e vendido para a empresa que vai produzir o lubrificante, há um ICMS de 6. Até aqui, ok? Ok. E assim sucessivamente, igual eu desenhei. O próximo de 10, o próximo de 20 e o próximo, Em todas as etapas ele é tributado, então, o produto. todas as etapas, ele tem ICMS incidente nele. Por quê? Porque eu estou transferindo a titularidade e circulando com essa mercadoria. Entendeu? Então, não é um imposto de circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação. Sim. Aqui eu estou falando o faturador na transferência da circulação do produto. Uma vez que a primeira empresa produziu o milho e vendeu para a segunda empresa que vai produzir o óleo, há um ICMS a pagar. E assim sucessivamente. Só que olha o seguinte, essa segunda etapa que gera o ICMS de 6 para pagar. Tá ok? Quando essa empresa aqui, B, vai pagar esse ICMS de 6, ela vai pagar 6 mais 2? Não, porque é o princípio da não cumulatividade. O que ela vai pagar? 6 menos 2. Por quê? Porque a gente sempre aproveita o que foi pago na cadeia anterior. Então, um exemplo, quando você compra uma coisa, vamos supor que você não é consumidor final, igual a gente é normalmente, mas vamos supor que a gente é uma empresa, uma indústria, igual essa cadeia aqui que eu desenhei. Toda vez que a gente compra algum produto, Everton, a gente tem uma nota fiscal, e nessa nota fiscal fala lá o preço total que a gente pagou, tipo R$300, e tem lá mostrando o que desses 300 é de ICMS e o que é de IPI, correto? Correto. Então, vamos supor que eu comprei um produto de R$300, paguei R$50 de ICMS. E aí, eu estou numa cadeia produtiva, vendi esse produto para um terceiro por R$1.000, e esse terceiro vai ter que pagar agora R$100 de ICMS.
Quando ele vai pagar os R$ 100 de ICMS, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar a nota fiscal do produto anterior que ele comprou. Então, por isso que é importante a gente pensar sempre nesse laço, né? A nota fiscal tem hora que eu sou comprador, e quando eu compro, vem destacado lá o ICMS que eu paguei, e quando eu sou vendedor, vai vir destacado o ICMS a pagar. E aí a minha contabilidade, quando faz esse encontro de contas, ela vai considerar tudo que eu comprei na cadeia anterior e que teve ICMS, para abater no novo ICMS que eu tenho que pagar. Então, aqui neste exemplo que eu estou desenhando para vocês, o ICMS devido não vai ser 2 mais 6 mais 10 mais 20 mais 30. O ICMS total aqui vai ser 30, porque eu sempre recolho tão somente a diferença. Ficou claro agora? Mais ou menos. Mas Olha aí, só. Pode mas falar. aí em cada etapa aí vai incidir um valor de ICMS diferente? Isso. Que aqui eu estou supondo e criando da minha cabeça, tá? Tá. Professor, como que é calculado o ICMS? O ICMS ele tem uma alíquota que ela é variável, mas que ela tem uma média de 18%, tá? Isso depois a gente vai trabalhar. Isso aqui é só para entender. Então, eu esqueci o preço do produto aqui, estou falando só do valor do ICMS em cada cadeia. E aí, o que é importante aqui? Se eu vou pagar aqui 10 de ICMS nessa terceira etapa, eu tenho uma nota fiscal da etapa anterior que, quando eu comprei um insumo, que foi o óleo, na nota vinha lá 6 de ICMS. Então, quando eu tiver que pagar 10, eu estou pagando 10, mas, na verdade, eu vou recolher apenas a diferença, que é 10 menos 6, que é o da cadeia anterior, correto? Então, numa cadeia completa aí, sendo aplicado aí esses valores aí variáveis, então, no máximo, mais ou menos, vai estar ali 18% de ICMS sendo cobrado? Depende. Não pensa em alíquota agora, não. Tá? Porque o ICMS ele pode ter alíquota tanto menor, que nós vamos ver, de 7% a 11%, 12%, como passa aí de 30%. Então, por isso que eu estou falando que a média é 18%. Depois você vai entender o porquê. Tá. Exemplo clássico. A nossa conta de luz, o nosso ICMS é de 30%. Um absurdo. Mas é. Tá ok? Até aí? A questão da gasolina, que sempre tem a discussão aí da gasolina, Mesma coisa. porque Ela é eles falam que ele é tributado várias vezes antes de chegar para a gente. Ou exato, o que acontece é isso que está nessa tabela. exatamente. Entendeu? Hum, Tranquilo até entendi. aí? Então, Tranquilo. este é o princípio da não cumulatividade, ou seja, eu sempre aproveito o que foi pago na cadeia anterior. Então, aqui neste exemplo, o ICMS total seria de 30, e não 30 mais 20, mais 10, mais 6, mais 8. Ok até aí? Ok. Então, vamos supor, se eu venho e concedo uma isenção e zero esse ICMS aqui da primeira etapa, quando a gente comprar o produto final aqui, vai ter alguma diferença? Não. Por que não vai ter? Porque quando eu tive que pagar o 6 aqui, eu não tive o 2 para aproveitar. Entendeu a lógica? Ou seja, o preço do produto sempre vai ser o mesmo quando o benefício tributário é dado no início da cadeia, porque depois eu não vou ter o que aproveitar, então eu vou tributar normalmente. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo vamos supor que o ICMS seja, o benefício tributário seja dado no final da cadeia. Vamos supor, aqui no supermercado para venda para o consumidor, ok? Ele seja zerado. Tranquilo? Tranquilo. Aí eu te pergunto, o produto vai ser mais caro ou mais barato? Mais barato. Por quê? Porque se não teve cobrança de ICMS daqui para cá, o consumidor vai pagar um produto mais barato. Por que ele vai pagar um produto mais barato? Porque ao invés de ter na composição do preço um ICMS de 30, que foi zerado aqui, vai ser um ICMS de 20, que é da cadeia anterior. Então, quando o benefício tributário é dado no final da cadeia,
o produto fica mais barato. Ok até aí? Ok. Vamos agora piorar o exemplo. Vamos supor que aqui na terceira etapa eu zero, correto? Correto. Eu já tive a primeira etapa que gerou 2, eu já tive a segunda etapa que gerou 6. Na terceira etapa vai me gerar 0, porque aqui eu tenho alguma lei, alguma coisa que fala que tem que zerar o ICMS. Na quarta etapa, quando essa empresa tem que pagar 20, ela comprou o lubrificante e na nota fiscal veio escrito quanto de ICMS? 0, correto? Você entendeu? Entendi. Mas E aqueles 2 mais os 6 vai incidir. não, porque ela não sabe de qual empresa. Olha que legal, por isso que é importante a gente sempre pensar na nota fiscal. Quando essa primeira empresa vendeu para a segunda, gerou uma nota de compra e venda, correto? Onde apenas essas duas estavam fazendo negócios, ok? Ok. E aí, a empresa sabe que foi pago 2. Quando a segunda empresa vende para a terceira, há um negócio aqui onde a nota fiscal vai estar destacado o ICMS de 6, ok? Ok. Mas quando a terceira empresa aqui tiver o ICMS zerado e vender para a quarta empresa não tem a nota fiscal da segunda nem da primeira, só vai ter essa relação aqui. E na nota aqui vai estar um ICMS de 0. Então, a quarta não vai conseguir saber quanto que foi pago de ICMS nas cadeias anteriores. Entendeu a lógica? Então, por isso que quando o benefício tributário é concedido no meio de uma cadeia, o produto fica mais caro. Por que fica mais caro, professor? Porque agora, quando essa empresa tiver que pagar 20, ela não tem o que abater, porque a nota fiscal que ela tem lastro para abater, o ICMS lá está 0. E aí, o que vai acontecer? O produto vai ficar mais caro, porque como não tem os 6 nem os 2 aqui, não tem os 6 aqui para bater, eu vou ter que cobrar um produto mais caro, porque a cadeia como um todo vai ficar mais onerosa. Entendeu agora a lógica? Entendi. Ele vai ter que pagar o valor cheio dos 20 ao invés de abater algum valor que veio da etapa Perfeito. 3. Por que ele não vai abater? Porque ele não tem a nota fiscal da etapa 2 lá. Ele só tem a nota fiscal da etapa 3, que vai ser, no caso, 0. Entendeu? E aí, consequentemente, o produto ficará mais caro, porque anteriormente já teve um ICMS que foi perdido, e agora você tem que pagar um novo ICMS e não tem o que abater. Entendeu a lógica? Agora entendi. Tranquilo? Tranquilo. E aí, em cima disso, que a gente faz toda aquela indagação que eu expliquei para vocês na prova. Entendi. E aí, mais alguma dúvida? No serviço de comunicação, para haver a isenção, tem que saber o destinatário, tem que Vamos lá. saber o destinatário do serviço, né? Aí, como fica a questão das redes sociais, que hoje eu acredito que com certeza é um serviço de comunicação que gera Tá. muito negócio aí. Existe uma grande discussão, uma grande dificuldade sobre isso ainda. A primeira coisa que nós vamos falar sobre comunicação ainda mais para frente é o seguinte: serviço de comunicação gratuito, ele é tido como isento, tá? Então, exemplo, televisão aberta, etc. e tal. Aí vem uma outra discussão, que o serviço de comunicação, para ser configurado uma comunicação a ser tributada pelo ICMS, tem que ser uma comunicação direcionada, ou seja, eu sei quem é o receptor da minha comunicação. Então, exemplo, quando você contrata uma TV a cabo, você sabe que quem é o seu receptor é aquela família X ali. Então, você tem a tributação do ICMS sobre o serviço de TV a cabo. Ok?
Existem discussões, bem legal, referente à questão da comunicação, comparando-se com publicidade. Então, exemplo, outdoor paga ICMS ou ISS? Como o outdoor não consegue definir qual o público que vai receber aquela comunicação, não é ICMS, sim ISS. Porque aí configura-se um serviço de publicidade e não comunicação. Entendeu? Então, nós temos essas diferenciações, inclusive eu escrevo muito isso no material para vocês. Tá? Agora, existe ainda uma discussão, uma colocação, vamos falar assim, acerca de algumas questões dessa nova tecnologia da informação nossa, tipo o streaming, o Spotify, todas essas questões hoje, a Lei Complementar 116 de 2003 traz a tributação como serviço municipal, tá? Então, a tributação, no geral, dessas questões de tecnologia da informação hoje, felizmente está sendo tributado por ISS e não ICMS, mas a gente vai aprofundar mais à frente de comunicação também, porque tem os incisos desse parágrafo 2º que são específicos de comunicação. Ok? Ok. E aí, mais alguma dúvida? Não, as duas que eu tinha era isso, né? Joia. A questão do serviço de comunicação é igual, tem um canal no YouTube. É direcionado, não. Eu sigo aquela pessoa. E a Mas pessoa... mas aí é o seguinte, aí nós temos o seguinte, é uma comunicação aberta, gratuita, qualquer pessoa pode seguir, qualquer pessoa pode falar, mas aí você tem ali, vamos falar assim, propagandas em cima disso. E aí entendo eu que a propaganda ela é tributada. A exploração comercial aí sofre a tributação, mas a comunicação por si só, de forma aberta, não. Entendeu? Ok. Tranquilo? Tranquilo. As dúvidas que eu tinha eram só essas mesmo, professor. Joia. Alguma dúvida, Emerson? Bom dia também. Você falou aqui da aprovação da lei para tributar as empresas de tecnologia de informação, né? Isso a gente tem. E aí, por isso que eu falei do ISS, porque quem tem competência são os municípios. Não? Então, por hoje é só, turma. Fiquem à vontade. E a partir de semana que vem, então, eu posto material antecipado. E aí eu vou abrir e fazer toda a explicação e tirar as dúvidas na hora para vocês, beleza? Beleza, professor. Então, joia. Fica com Deus. Uma excelente Até semana aí para mais. vocês. Com Deus. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.